Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é Teorema de Pitágoras. Bom, gente, eu chamei de Teorema de Pitágoras aula 1, porque nós vamos ver ainda mais duas aulas relacionadas a esse tema, tá? Digamos assim que por nível de dificuldade, ok? Vamos lá, então, Teorema de Pitágoras, né? Em primeiro lugar, quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um matemático grego do século 6 a.C., ok? E ele descobriu uma relação chamada de Teorema de Pitágoras, né? Então, tem um enunciado desse teorema, olha só, olha o que diz o enunciado desse teorema que está aqui na nuvenzinha. No triângulo retângulo, a soma das medidas dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa, né? Então, esse é o enunciado aí do Teorema de Pitágoras. Certo que, obviamente, que você aí não entendeu nada até o momento, né? Mas vamos lá que nós já vamos voltar nesse item aqui, tá? Então, é importante você saber, pessoal, que o Teorema de Pitágoras ele se aplica apenas a um tipo de triângulo, que é o triângulo retângulo, tá? Se você tem dúvida aí quanto aos tipos de triângulos, você pode ver aí na descrição do vídeo que tem uma videoaula minha aí falando sobre triângulos também, tá ok? O que é o triângulo retângulo, então? O triângulo retângulo ele possui dois ângulos agudos, menores que 90 graus, e um ângulo de exatamente 90 graus, que é o que tem nesse triângulo que está em azul aqui, ó. Percebam que aqui eu tenho o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, e esses outros dois ângulos, pessoal, eles são ângulos agudos, menores que 90 graus. Então, isso é o que caracteriza aí o triângulo retângulo. E esse teorema, o teorema de Pitágoras, ele só pode ser aplicado nesse tipo de triângulo, que é o triângulo retângulo, que possui o ângulo reto, tá ok? Bom, uma coisa primordial aí para vocês é identificar o que a gente chama de catetos e hipotenusa, tá ok? Mas isso é muito simples de fazer essa identificação. Observem então o seguinte, ó, aqui está o ângulo reto, né? Que a gente tem identificação do ângulo reto, que é esse quadradinho com pontinho aqui, ó, tá? O lado oposto a esse ângulo reto, ó, é o que a gente chama de hipotenusa. Seria para onde ele está, digamos assim, apontando aqui, ó, tá ok? Ou a gente pode pensar também, né, que a hipotenusa ela é a maior medida de um triângulo retângulo, tá ok? Então a gente pode pensar dessas duas formas. A hipotenusa é a maior medida do triângulo retângulo, ou pode ser aqui o lado oposto ao ângulo reto, ó. Beleza? E aí os outros dois lados, onde formam o ângulo reto, são o que a gente chama de catetos, tá ok? Então são os dois catetos, ó. Isso é de extrema importância. Então, observem nesse esqueminha que tem aqui, ó, com esse triângulo pequenininho azul, né? E esses três quadrados aqui, amarelo, vermelho e verde. Vamos supor que esse lado do triângulo aqui, ó, que tem o quadrado amarelo, né? Tenha 3 unidades de quadrado aqui, ó. Esse tenha 4, o do quadradinho verde, né? E esse do quadradinho vermelho tenha 5 unidades, correto? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. O que estava dizendo lá no enunciado do Teorema de Pitágoras que eu li no comecinho com vocês, né? No triângulo retângulo, a soma das medidas dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Vamos lá. Vamos somar todos os quadrados que eu tenho aqui nos catetos, que é esse lado que eu tenho quadradinho amarelo, e nesse que eu tenho quadrado verde, né? Se eu somar, pessoal, ó, aqui eu vou ter 9, né, nesse amarelinho, e no verde vou ter 16, né? Então, e no vermelho, que é a hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, eu vou ter 25, ó, tá? Tá ruim de escrever ali dentro, então vou fazer aqui fora. Então, observem que se eu somar esse 9 com esse 16, vai fechar o quê? Vai fechar exatamente 25, ou seja, né, fecha bem certinho o enunciado do teorema. A soma das medidas dos quadrados dos catetos, ó, a soma das medidas dos quadrados dos catetos, o 9 mais o 16, é igual ao quadrado da medida da hipotenusa, que é 25. Então, fecha bem certinho o teorema, tá ok? Bom, aí tem a fórmula, né? A fórmula é relativa a esse enunciado, ó.
certo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? E aí a gente abrevia essa fórmula, escreve essa fórmula desse jeito, ó. H ao quadrado igual a C ao quadrado mais C ao quadrado, tá? No caso aqui o H representa a hipotenusa e o C representa os catetos. Mas essa fórmula, pessoal, também pode aparecer de outras maneiras, como por exemplo assim, ó. Tá? Vocês podem encontrar dessa forma, também é comum. Tá ok? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, mas tem aqui o mesmo significado, né? Que é a hipotenusa e os catetos, tá ok? Bom, então eu coloquei aqui um exemplo 1, que é bem simples, pede para identificar os catetos e a hipotenusa dos triângulos, ó. Então aqui na letra A, vamos lá. Vamos começar pela hipotenusa, né? Quem vai ser a hipotenusa? Observem que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ó. Qual é o lado oposto? É esse que tem a medida x. Então, a hipotenusa aqui é x, né? E, consequentemente, os catetos, ó. Um dos catetos, eu estou abreviando aqui por CAT, tá? Um dos catetos é o 3 e o outro cateto é o 4, certo? Vamos lá. Na letra B, mesma situação, né? Observem que o lado oposto ao ângulo reto, então, vai ser a hipotenusa, ó. A hipotenusa, nesse caso, é o x. E os catetos, né? Um é o 21 e o outro cateto é o 28. Tá ok? Bom, pessoal, voltamos então, depois da batida na porta, né? Aula online, é assim mesmo. Vamos lá. Então, o exemplo 2 fala o seguinte. Descubra o valor da medida em cada triângulo retângulo abaixo em centímetros usando o teorema de Pitágoras, tá? Então, observem que aqui nesse triângulo retângulo da letra A, nós temos que, em primeiro lugar, identificar a hipotenusa e os catetos. Isso é primordial, tá? Então, o lado oposto ao ângulo reto é esse que tem a medida A. Então, aqui vai ser o cateto, a hipotenusa, ok? E os outros dois lados são os catetos. Vamos colocar, então, isso na fórmula, pessoal, ó. Certo? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Então, a hipotenusa, como a gente já pôde identificar, é o A. Então, no lugar do H aqui da hipotenusa vai vir a medida A. Vai ficar A ao quadrado igual aos outros dois catetos, né? Que é o 6 e o 8, respectivamente. Então, vai ficar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá? Para resolver, então, fica A ao quadrado igual a 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado, que é 64, né? Então, A ao quadrado é igual a 36 mais 64, que é 100. E aí, para eliminar esse quadrado do A, a gente faz a operação inversa da potência, que é a raiz. Então, a gente transforma esse 100 em raiz quadrada, ó. Então, vai ficar A igual a raiz quadrada de 100, correto? Ou seja, A igual a 10, né? Raiz quadrada de 100 é 10. Então, a medida A, pessoal, equivale a 10 centímetros, tá? Então, aí, como o enunciado fala, todas as medidas estão em centímetros. Então, essa é aí a resposta dessa letra A, tá? A hipotenusa tem 10 centímetros. Bom, vamos ao caso da letra B, né? A fórmula vai ser a mesma. Vamos identificar aqui onde nós temos a hipotenusa e os catetos. Observem que o lado oposto ao ângulo reto é esse aqui, ó, que tem medida de 10 centímetros, é a hipotenusa, certo? Então, no lugar da hipotenusa vai vir o 10, ó. Então, vai ficar 10 ao quadrado igual, um dos catetos é o 6, vai ficar 6 ao quadrado, e o outro é o x, vai ficar x ao quadrado. Então, 10 ao quadrado fica igual a 100, né? Então, aqui vai ficar 100 igual a 6 ao quadrado, que é 36, mais x ao quadrado. Então, esse 36 está somando com x ao quadrado, ele vai lá para o primeiro membro diminuindo, fazendo a operação inversa. Então, vai ficar 100 menos 36 igual a x ao quadrado, correto? 100 menos 36 fica 64 igual a x ao quadrado. Vou continuar aqui. Para me eliminar o quadrado do x, eu transformo esse aqui em raiz. Ó. Então, vai ficar raiz quadrada de 64 igual a x, que é x igual a 8, né? Já que a raiz quadrada de 64 é 8. Então, essa medida x equivale a 8 centímetros. Beleza, pessoal? Vamos lá, na letra C. Mesma situação.
Observem que o lado oposto ao ângulo reto é esse que tem medida x, então ele vai ser a hipotenusa, né? Vamos começar então a jogar os dados na fórmula. A hipotenusa é o x, fica x ao quadrado, igual, um dos catetos é 1, fica 1 ao quadrado, mais o outro que é a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, tá ok? Bom, x ao quadrado aqui continua, porque eu vou encontrar o valor dessa incógnita. 1 ao quadrado é 1. Mas aqui, pessoal, quando a gente tem uma raiz quadrada elevada ao quadrado, já que são operações inversas, a gente pode cancelá-la, tá? E aí sobra somente o 2, né? Então, x ao quadrado é igual a 1 mais 2, que fica 3. Para eliminar o quadrado do x, né, transformamos esse 3 em raiz quadrada, certo? Só que acontece, pessoal, né, que nesse caso a raiz quadrada de 3 não tem um valor exato, certo? Tem um valor inteiro. Então, o que a gente vai fazer nessa situação? A gente vai deixar assim essa medida, ó. X igual a raiz quadrada de 3 centímetros, tá? Agora, só quero que você observe o seguinte. Se a questão falasse, né? Utilize raiz quadrada de 3 aproximadamente igual a 1,71. Aí a gente substituiria a raiz de 3 por 1,71 nesse caso. Então, x seria igual a 1,71. Mas aí depende do enunciado da questão, o que absolutamente não é o caso aqui. Tá certo, pessoal? Então, essa aí é a aplicação da fórmula, é isso que eu vou fazer aí para essa primeira aula, tá? E aí, nas próximas aulas, eu vou estar fazendo, então, outros itens, outros tópicos relacionando o Teorema de Pitágoras. Vou relacionar aí com situações, problemas e depois também com cálculo de área. Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.